Agora se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime, onde Virgínia Fonseca está no centro do furacão, sendo investigada pela Polícia Federal em razão de suposta lavagem de dinheiro. A influenciadora Virgínia Fonseca está sendo investigada pela Polícia Federal por suspeita de lavagem de dinheiro. Rainha nas redes sociais, agora ela aparece nas páginas policiais e um dos motivos da investigação é em razão do chamado cachê da desgraça alheia. A suspeita da Polícia Federal é que ela receberia 30% do montante que os apostadores perdiam no jogo. O cachê da desgraça alheia foi um dos principais assuntos que ela teve que explicar na CPI em Brasília em 2025. Virgínia prestou depoimento no plenário em Brasília sobre sua atuação na divulgação de casa de apostas por meio das suas redes sociais. Ela não quis dizer o quanto ganhava para fazer publicidade para a empresa de bet. Qual foi o maior valor que a senhora recebeu por uma campanha de apostas? Eu me reservo no direito de ficar calada. A senadora Soraya Tronic fez uma pergunta para a Virgínia que muita gente falava na internet. A senhora já firmou o contrato que prevê remuneração com base nas perdas de apostadores? Não. Ok. Ainda gostaria, nós vamos analisar esse contrato. A conversa entre elas da CPI teve momentos de tensão. Perder dinheiro é uma diversão, na opinião da senhora, ou ganhar dinheiro é mais divertido? Ganhar dinheiro é mais divertido, senadora, mas eu não vou te mentir que quando eu vou lá para Las Vegas, eu amo um cassino. Então, é complicado. Lá é legalizado, a senhora não Mas tá aqui é cometendo... regulamentado. Aqui eu não estou fazendo nada fora da lei. Não estou dizendo que a senhora está fazendo algo fora da lei. Eu estou perguntando... O clima esquentou. Para a senhora... Pega vídeo recente, Soraya. Você tá pegando vídeo lá de 2022, pô. O negócio nem tinha as coisas. Pega vídeo recente. A chegada da influenciadora no Senado Federal mobilizou toda a mídia. A influenciadora Virgínia Fonseca chegou na CPI vestida como se estivesse indo a um passeio no parque. Ela estava de cabelo solto e óculos, sem maquiagem, vestindo um moletom preto com a foto da filha Maria Flor estampada na blusa. Um jogo que pode ganhar e pode perder, que menores de 18 anos é proibido na plataforma, se possui qualquer tipo de vício, recomendado é não entrar e para jogar com responsabilidade. Coloco sempre todas as imagens do CONAR, exigidas pelo CONAR, então eu sempre deixo isso claro. Nunca falei que é para a pessoa entrar para fazer o dinheiro da vida dela, nunca pontuei isso. Igual eu falei, estou falando por mim, não sei como outros influenciadores fazem, outras pessoas, outras empresas, não sei. Mas eu sempre deixo muito claro, tudo isso que me passaram para falar, eu falo. A CPI das bets foi iniciada em novembro de 2025 e terminou em 12 de junho de 2025, com um resultado frustrante. Pela primeira vez na última década, o relatório final de uma CPI foi rejeitado no Senado, depois da ofensiva do lobby das bets. Com 541 páginas, o parecer da relatora, a senadora Soraya Tronic, pedia o indiciamento de 16 pessoas. Entre essas pessoas indiciadas, ela pedia também que Virgínia Fonseca respondesse. Mas tem um detalhe que pouca gente sabe que agora você vai saber. Virgínia Fonseca, embora tenha se livrado da CPI, ela passou a ser investigada pela Polícia Federal com a finalidade de apurar a legalidade das operações financeiras da influenciadora e também das suas empresas, bem como a origem dos recursos que ela movimenta, a eventual prática de crime financeiro fiscal e também a eventual prática de lavagem de dinheiro. Uma das suspeitas está na conta da Talismã Digital, que é uma empresa de Virgínia e do seu ex-marido Zé Felipe, que atuava com mídias digitais. Entre março e setembro de 2024, a Talismã Digital recebeu R$ 22,4 milhões.
A principal depositante do dinheiro foi a AMP Pay Marketing e Negócios, que transferiu 17,7 milhões de reais por meio de 5 remessas via Pix. O Banco Santander preocupou-se com essa movimentação financeira, pois essa transferência foi feita por uma empresa que está registrada na categoria do Simples Nacional. Ou seja, presta atenção, o regime tributário dessa empresa, a AMP Pay Marketing, pode atuar em negócios que faturam até 4,8 milhões de reais por ano, ou seja, 400 mil reais em média por mês. Outro detalhe que chama a atenção dos investigadores é que, além dessa empresa que enviou quase 20 milhões de reais para a empresa da Virgínia, aparentar não ter uma capacidade financeira para movimentar tal volume de dinheiro. A empresa, só para você ter uma noção, ela está localizada em um box comercial no centro de Itajaí, no interior de Santa Catarina. Além disso, presta atenção. Essa empresa teria uma série de processos judiciais em curso, entre eles uma investigação por estelionato, remetida pela Polícia Civil de Minas Gerais ao Ministério Público. A investigação começou na cidade de Lajinha, em Minas Gerais, a partir da denúncia de um homem que se sentiu lesado e vítima de um golpe, com um prejuízo que ele teve de mais ou menos 70 mil reais. O inquérito também investiga a empresa EOS Pay, situada no mesmo endereço e aberta na mesma data, com outro proprietário. A vítima foi captada por um anúncio no Instagram, onde preencheu um formulário e começou o suposto investimento com pouco mais de R$ 1.200. Segundo o inquérito policial, a plataforma solicitava novos depósitos, alegando que o investimento havia apresentado uma queda. A vítima foi, então, abastecendo essa empresa, a AMP, até que chega no montante de R$ 70 mil. O caso segue em apuração para que as diligências que começaram em 2024 sejam finalizadas, mas esse inquérito ainda está em curso. Ainda segundo a apuração, outra empresa investigada é a WPink, que é um braço de suplementos nutricionais registrado de propriedade da Virgínia, que também é proprietária de outra empresa famosa chamada WePink. O Mercado Pago teria comunicado ao COAF em 2025 sobre operações financeiras realizadas entre 2 de janeiro e 13 de março, nas quais os créditos da conta somariam mais ou menos 44 milhões de reais e os débitos em torno de 43 milhões de reais, movimentações essas que foram consideradas atípicas. A empresa WePink também foi sinalizada por suspeita do Banco Itaú, que alertou sobre movimentação financeira da companhia, que tem faturamento anual declarado ao Banco Central, a WePink, de 75 milhões de reais. Em 2024, o Itaú informou sobre 190 transações no total de R$ 502 mil feitas entre 21 de novembro de 2023 e 21 de maio de 2024, a partir de depósitos realizados em caixas de diferentes agências bancárias. De acordo com o documento, apesar de o depósito em espécie ser usual nesse segmento, a maneira fragmentada como os depósitos ocorreram foi vista como atípica pela polícia. Os advogados de Virgínia teriam afirmado que a empresa, abre aspas, utiliza de forma esporádica o mecanismo de antecipação de recebíveis de cartão de crédito, prática lícita e amplamente adotada no mercado. O advogado Dr. Felipe dos Santos de Paula também afirmou que todas as operações foram regularmente declaradas perante os órgãos fiscais competentes. Sobre os depósitos em espécie, ou seja, em dinheiro em diversas unidades bancárias, a equipe de Virgínia afirmou que os valores mencionados correspondem à parte das receitas de vendas realizadas diariamente pelos quiosques da empresa, o que justificaria a multiplicidade de depósitos em dinheiro. Virgínia fez um longo desabafo nas redes sociais tão logo essas suspeitas em relação à movimentação de dinheiro nas contas de suas empresas
vieram à tona nas páginas policiais. Sem citar investigações, ela afirmou que os números das suas empresas passaram a ser alvo de críticas ao longo dos anos. Ela publicou, abre aspas, quando construí empresas do zero, fui julgada. Me lembro de quando diziam que não duraria um ano, depois que era barato demais, depois que era sorte. E quando já não existia mais o que dizer, começaram a questionar os métodos, os números e os resultados. Os números das empresas que construímos com tanto trabalho passaram a ser questionados, mesmo sendo auditados por uma das maiores empresas de auditoria. E na despedida da seleção brasileira no Maracanã durante o jogo contra o Panamá no Rio de Janeiro, um vídeo registrou a reação da influenciadora que estava com amigos lá assistindo o jogo, enquanto torcedores proferiram xingamentos a Virgínia Fonseca. O ex-namorado, o jogador Vini Júnior, se pronunciou por meio do seu Instagram sobre os xingamentos que os torcedores fizeram a Virgínia durante o amistoso da seleção brasileira. O jogador da seleção postou em sua rede social o seguinte, abre aspas, ambiente foi mágico hoje no Maraca, mas queria pedir com todo carinho para não ofenderem a Virgínia. Tivemos uma relação muito bonita e gostaria que a apoiassem, porque entre a gente está tudo bem. O respeito e carinho seguem. Vamos juntos pelo Hexa. Luana Piovani também saiu imediatamente em defesa de Virgínia Fonseca. Cara, como pode, né? Como homem hétero não se educa, né? Vocês não acham, não? Que eles não conseguem entender que eles têm que aprender a conviver em sociedade? É muito impressionante. O que foi aquela cena? Ela se revoltou. Não gosta dela? Não segue. Não compra o produto dela. Não faz dela a maior influencer do Brasil. Mas antes dela ser uma bosta de influencer, porque ela só influencia merda, ela é um ser humano e ela é uma mulher e ela merece respeito. Foi horrível o que vocês fizeram. Ou seja, vocês, homens héteros, cis, continuam provando que vocês não sabem se portar em comunidade, em sociedade, que vocês se acham acima do bem e do mal, que vocês não conseguem distinguir coisas, que para vocês tudo é uma coisa só. Eu posso, eu sou o dono, é meu, ou se assim não for, não me interessa. Não tem valia e aí eu quero descartar, jogar no lixo sob a pior onda, assim, de desqualificação, de falta de respeito, falta de humanidade. Eu fiquei estarrecida. Me deu um mal-estar quando eu vi aquilo, mas um mal-estar. E Luana Piovani concluiu seu desabafo contra aqueles que xingaram Virgínia no Maracanã. Vocês não só desrespeitaram, humilharam do pior jeito uma mulher, uma mãe, como vocês também fizeram isso com os filhos dela. Tudo que uma mãe que ama seus filhos e os cuida passa, resvala nos filhos. Mesmo que eles não saibam, o que a gente ora, né, para que tenha acontecido. Por exemplo, os meus filhos sabem pouca coisa da minha história. É essa passagem que eu compartilhei aqui com vocês agora, eles não sabem. Mas é muito triste. Eu fiquei mexida. Pensei muito nela e nas crianças. Enfim. Que bosta, né? Homens héteros cis. Que grande bosta. Mas eu quero agora saber a sua opinião, é claro. Peraí,
que você pensa sobre essas suspeitas de lavagem de dinheiro contra a segunda maior influencer feminina do Brasil? A primeira é a Anitta. Eu também queria saber sobre a atitude de alguns torcedores que resolveram xingar gratuitamente Virgínia no jogo da seleção contra o Panamá. Por que essa agressão gratuita parece que tem aumentado no Brasil? Qual a razão? Qual o motivo? Olha, eu adoraria saber o que você pensa a respeito aqui nos comentários.